O que você pensa quando vê esses connectors? Sabe como usá-los? Eu preciso confessar algo que eu fazia como aluna. Sempre que um assunto parecia um pouco mais difícil, eu tinha uma tendência de deixá-lo de lado. Sabe aquele sentimento? Eu posso usar but aqui e tudo bem, isso eu já domino, então... Bem, você sabia que as palavras que você usa com frequência dizem muito sobre o seu nível de inglês? Em nossa aula hoje, vou ajudar você a melhorar seu range de palavras e também avançar em sua fluência. Você vai entender o sentido e também a forma correta de usar despite e in spite of. Aproveite para já dar o like e se inscrever no canal. Lembre-se de ativar também o sino para receber as notificações. Dominar o uso dos connectors como despite e in spite of, que veremos na nossa aula hoje, é essencial para desenvolver sua fluência no inglês, tanto na fala quanto na leitura e também na escrita. Para compreender os textos em inglês e também para se expressar melhor, como em uma redação, em um processo seletivo ou em um exame de proficiência, como CAE, CPE, IELTS e as siglas continuam, the acronyms go on. Você precisará saber não apenas os significados, not only, dos connectors, but also, mas também a forma correta de usá-los. E eu tenho uma boa notícia para você. Practice makes perfect. Já ouviu essa expressão? A prática leva à perfeição e sua prática já começa hoje, agora. Vamos lá? So let's take a look. Despite e in spite of são preposições e algumas traduções para esses connectors aqui. Então nós temos apesar, apesar de, a despeito de, embora. Outra informação importante, sempre que usamos esses connectors, precisaremos de um substantivo, um pronome ou até uma noun phrase na sequência. Noun phrase? Isso mesmo. Uma sentença na qual a palavra principal é um substantivo, um noun. Despite all the opportunities in big cities, I'd like to live in a small town someday. Então veja esse exemplo. Apesar de todas as oportunidades que as cidades grandes oferecem, eu gostaria de morar em uma cidade pequena algum dia. I'd like to live in a small town someday, in spite of all the opportunities in big cities. E eu gostaria de morar em uma cidade pequena algum dia, apesar de todas as oportunidades que as cidades grandes oferecem. Compare. It was raining, but we enjoyed our holiday. In spite of the rain, we enjoyed our holiday. Então aqui é um exemplo disso, estava chovendo, mas aproveitamos o feriado e apesar da chuva, nós aproveitamos o feriado. Although I was very rude to you yesterday, I still love you. In spite of what I said yesterday, I still love you. Então, apesar de ter sido rude, eu ainda amo você. E apesar do que eu disse ontem, esse what aí funcionando como pronome pós in spite of, I still love you. Although she wasn't feeling well, she went to work. She wasn't feeling well, but in spite of this, she went to work. Então, apesar de não estar sentindo-se bem, ela foi trabalhar. E ela não estava se sentindo bem, mas apesar disso, ela foi trabalhar. Although the traffic was slow, I arrived on time. In spite of the traffic, I arrived on time. Então, apesar do trânsito estar devagar, eu cheguei a tempo. E apesar do trânsito, aqui o substantivo, eu cheguei a tempo. I couldn't sleep because I was tired, and I could sleep despite of being tired. Então, aqui, eu pude dormir apesar de estar cansada. Repare que esse I was tired, que é o verbo to be, depois de despite, eu acrescento o ing, being. We work at the same place, however, we hardly ever see each other. Trabalhamos no mesmo lugar, entretanto, raramente nos encontramos. Despite working at the same place, we hardly ever see each other. Então, apesar de trabalharmos no mesmo lugar, de novo, o verbo aqui com ing, depois de despite, raramente nos encontramos. Agora compare because of and in spite of or despite. We didn't go out because of the snow. Não saímos por causa da neve. We went out in spite of the snow, and we went out despite the snow. Nós saímos apesar da neve. Então o sentido aqui muda. Remember, sempre que usar despite or in spite of, você precisará de um substantivo ou um pronome como this, that, what. Sabe como transformar um verbo em substantivo? Você acrescenta o ing. Veja esses exemplos aqui. Despite being tired and despite working at the same place. As practice makes perfect, here's the challenge for you. Então, como a prática leva à perfeição, tem um desafio aqui para você. I like the movie.
The story is a little boring. Veja como fica essa frase usando despite. Despite the story being a little boring, eu posso mencionar ou não I like the movie. E eu também posso dizer in spite of the story, I like the movie. I like the movie in spite of the story. Eu gostei do filme, apesar da história. Now it's your turn. Complete a seguinte frase. I enjoyed the class. The topic is challenging. Então você pode começar os seus exemplos com despite the topic e apenas complete seguindo o modelo. E in spite of the topic, e aí você completa a frase. Deixa sua resposta a essa pergunta challenge aqui nos comentários que eu vou olhar uma por uma, ok? Inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para as notificações e deixe o seu like também. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que já estuda inglês. See you next time!